ler a palavra, nós não encontramos Daniel fazendo rebeldia, não encontramos Daniel fugindo, indagando ao Senhor, reclamando, fazendo confusão, fazendo contenda. Nós não encontramos Daniel em fofoca contra o rei naquela época. Então Daniel, por ser um homem íntegro, por ser um homem fiel a Deus, ser um homem correto, ele foi lhe dado esta missão para ele, entre os 3 príncipes daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. E isso ocasionou muita inveja dos outros 120 príncipes daquela época, que não concordaram com essa decisão do rei, e então começaram a perseguir a Daniel. E Daniel, como eu disse, ele tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E este povo que perseguia Daniel tentava de todas as formas tragá-lo. Tentaram de todas as formas achar algum erro em Daniel para que eles pudessem acabar com a vida dele. Porque eles já não queriam mais que Daniel existisse. Eles já não queriam mais que Daniel continuasse naquela posição, porque causou muita inveja, causou muito conflito. Mas quem colocou Daniel naquele lugar não foi um homem, foi o próprio Deus. E também um homem com direcionamento do Senhor, porque ele era um homem íntegro a Deus e também ao rei daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele quer nos falar nesta noite que aonde ele colocar você, não importa quem se levanta, você vai ficar lá. Eles vão se levantar, vão invejar contra você, você vai continuar no mesmo lugar onde Deus te colocou. E eu sei que vocês têm sonho, eu sei que nós temos sonho, e não é para pararmos de sonhar, porque Deus é um Deus que realiza sonho, é um Deus que opera milagre, é um Deus que faz o impossível acontecer. E não é a inveja que vai impedir o meu Deus e o seu Deus de realizar. Então não pare de sonhar. Então não pare de desejar, porque o Deus que é sobre a minha vida e sobre você é fiel para cumprir e tem todo o poder para realizar. Quando temos uma chamada na caminhada com Cristo, logo algumas pessoas eu vejo que acham que ser crente é morango, é fácil, é ter uma vida com excelência, ter uma vida perfeita. Mas não é. Porque Deus mesmo deixou na sua palavra: no mundo tereis aflição, portanto tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus está dizendo: você vai me buscar, mas você vai passar por tribulação. Você vai me buscar, eu vou estar com você, mas vai ter espinho que você vai precisar enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes viemos à casa do Senhor e só por causa disso achamos que não devemos passar por situações difíceis. Mas é exatamente nas situações difíceis que Deus ele encontra os verdadeiros adoradores. Porque na nossa época de hoje, o que mais se vê são jovens, são homens e mulheres saindo da presença do Senhor por causa de pequenos levantes. Por causa de pequenos levantes. Por causa de alguma fofoquinha, por causa de um mau olhar, por causa de cargos. Tem saído da presença do Senhor devido a algumas provas que está passando dentro de casa, no seu lar, dentro do trabalho, na faculdade, aonde quer, e a prova estiver com ele já quer desistir, ele já quer parar, ele já quer indagar o Senhor. Não dá, eu vou desistir. Mas Daniel, ele continuou na sua integridade ao Senhor, independente da perseguição que estava ali acontecendo. Deus está lhe dizendo: ei, não desista. Não é para parar. Deixa falar o que quiserem falar de você, mas não é para deixar minha presença. Ei, não é para deixar que você não me omite. Ei, não é para parar de pegar a minha palavra. Não é para parar de cantar o meu louvor e adorar a mim. Glória a Deus. Não deixa a situação cegar você. Porque a situação difícil, ela pode ser até complicada, mas o meu Deus é maior do que qualquer situação complicada, e Ele é o Deus que descomplica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que ser persistente, tem que continuar, porque na vida com Deus não é fácil. É muito difícil na vida com Deus, porque é uns levantes que a gente nem imagina. É um levante que às vezes vem dentro da nossa casa, nos machucando, nos ferindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o
chamou, tem o céu preparado para você. Acredite mais um pouquinho, não é para parar. Aleluia, mas estão falando mal de mim, eu não fiz nada. Ei, Deus te chamou para uma grande obra, não é para parar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não parou de orar e eles também não pararam de dar um jeitinho, de encontrar um jeito para acusar Daniel, para que a vida dele fosse entregada. Louvado seja o nome do Senhor. E até que um dia eles viram que Daniel orava. E então eles foram ao rei e eles disseram ao rei: rei, vou falar do meu jeitinho, que tal lançar um decreto em que somente ao seu nome deve ser adorado 24 horas por dia. Somente o seu nome deve ser convocado, somente o seu nome deve ser adorado. Se a gente lançar esse decreto, e qualquer um que adorar outro Deus, este será lançado na cova dos leões. É incrível essa parte de Daniel, porque Daniel, ele é tão temente ao Senhor, e um homem reto e íntegro, que eles não conseguiram achar erro algum em outra ocasião da vida dele. Então eles falaram: vamos apelar para o Deus a quem ele serve. Vamos fazer com que ele pare de orar o Deus dele, para que talvez se a gente consegue indagar, para ver se este plano que nós temos dá certo. Há situações que vão aparecer em nossas vidas querendo parar a minha e a sua adoração. Aleluia. As situações que vão aparecer em nossas vidas para parar a minha e a sua adoração, para atrapalhar a minha e a sua conexão com o Pai. Aleluia. De todas as formas. Glória. Para que você pare de orar, para que você pare de clamar. Mas Deus está dizendo: não é para parar de clamar, não é para parar de clamar. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra do Senhor vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não está dizendo: eu vou responder e depois tu clama. Deus está dizendo: tu clama e depois eu respondo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um tempo determinado para todas as coisas. Há situações difíceis que são demoradas de passar, porque Deus, ele está amadurecendo eu e você. Deus, ele está estruturando eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele prefere trazer situações difíceis em nossas vidas e não nos perder para nos fortalecer, do que nos perder trazendo só bonança sobre nossas vidas, porque não vamos aprender nada. Louvado seja o nome Aleluia, do Senhor. glória. Porque a maturidade, o crescimento, ela é gerada no ventre da dor. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo, é no ventre da dor. É na dor, nas situações difíceis que nós nos tornamos fortes. Mas às vezes o inimigo nos surda, ele nos cega falando: ó, Deus, ele te esqueceu. Ó, tá vendo essa situação aí? Como uma mulher de Jó olhou para mão de Jó, este Deus aí, e morre. Aleluia, glória. E vindo em nossa mente jogando seta. É para desistir, é para você parar. Mas Deus está dizendo: é para continuar, é para continuar, é para continuar, é para continuar. Aleluia, mas há tanto tempo eu tenho orado. Aleluia, mas há tanto tempo eu tenho enfrentado isso. Ai, mano, há tanto tempo essa prova ela não passa, ela não cessa. Ei, não se preocupe, porque Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele está vendo tudo. Nada passa desapercebido dos olhos do meio dos céus. Nada. Eu sei que parece estar difícil, eu sei que está doendo, mas entenda uma coisa: você não está sozinho. Você não está sozinho, porque Deus está contigo. Deus está com você neste teu vale. Deus está com você nessa situação. Ele é sócia que tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E então eles encontraram, louvado seja o nome do Senhor, o motivo para tentar parar a vida de Deus. E Daniel, sabendo do decreto, quando dava a hora de melhorar, ele ia. E engraçado que a janela onde Daniel se prostrava para orar era virada para Jerusalém. Então eu imagino que qualquer um que passava, olhasse para aquela janela, ia
queria ver Daniel orando. E Daniel, ele não temia, mesmo ele sabendo do decreto, mesmo ele sabendo, pai, se eu me dobrar aqui perante essa janela e alguém me ver, eu vou ser jogado na cova do leão. Ele não quis saber que ele ia ser jogado na cova do leão. Porque a cova estava difícil para ele, mas ele estava preocupado com a adoração que ele tinha que dar ao mestre. Quantas das vezes a gente deixa a situação tirar os nossos minutos com Deus, tirar os nossos minutinhos, aqueles 10 minutos sequer que nós tínhamos com o papai, e deixamos de lado. E meu Deus, ele está dizendo para mim, para você: ei, volta para aqueles minutinhos que você tinha comigo, porque eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Volta para aqueles minutinhos que você tinha comigo, cantando, ensaiando, que aquela voz de traquela rachada, mas chegava ao meu trono e eu mergulhava, e eu me alegrava, chegava como perfume a minha narina. Aleluia, glória. Porque com o nosso Deus não precisa de eloquência. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Não é porque eu e minha esposa temos voz bonita que quer dizer que chegou ao trono do Deus de Deus. Talvez possa não ter chegado. E alguém que chegar aqui e cantar o hino todo errado, chegou primeiro. Porque Deus, ele não está na perfeição. Olha aí, glória. Ele está na adoração, na verdade de todas as coisas. Então eu não sei pelo que vocês estão passando, o que está acontecendo. Não deixa de orar, não deixa de adorar, não deixa de buscar ao nome do Senhor. Porque quem busca tem resposta. Porque quem clama tem resposta. Porque quem se move recebe também o movimento. Deus não tem compromisso com quem não anda, com quem não faz nada. Tá vendo a situação que está? Tá vendo o que está acontecendo? Não se mexe, não adora, não vai clamar, vai reclamar, vai procurar ajuda no vizinho que piora mais as coisas, mas não fala com teu pai que está contigo em todos os momentos. 24 horas por dia, sem deixar você por nada, a ponto de você falar uma coisa para o Senhor e ele já traduzir todo o resto, porque ele te conhece. Ele está com você, ele está comigo e contigo em todas as horas. Ele não nos abandona em nenhum momento. Porque eu e você não somos órfãos. Jesus, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E olha só, foi por mim e foi por você. E ele vive. Ele ainda vive. Ou seja, eu e você temos um dono. Eu e você ainda temos um Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E este Pai é zeloso. Este Pai é cuidadoso. Ele não deixa escapar nada. Sempre está olhando eu e você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. O mar, ele pode até ser grande, mas Deus, ele ainda é maior que o mar. A situação pode até parecer ser maior, mas Deus continua sendo maior que essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. E então foram falar de Daniel ao rei. Ó rei, Daniel está clamando a outro Deus lá que não é o Senhor. E o decreto, o que nós fazemos agora? Só que o rei era muito íntimo de Daniel. O rei tinha uma consideração muito grande por Daniel. Quando ele viu o nome de Daniel, ele já se assustou. E aí ele pensou em uma forma de mudar o decreto, mas não tinha como mais, porque já foi selado. E por causa do decreto ele teve que autorizar Daniel ser jogado na cova. E é engraçado que ele já conhece o Deus que Daniel serve. Porque olha o que o rei disse a Daniel. E falando, o rei disse: ó Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Meu Deus! Então o rei não conseguiu dormir. Fez jejum, esperando amanhecer para entrar naquela cova, na
esperança ficou na voz de Daniel, porque ele conhecia o poder de Deus que Daniel servia. Deus está dizendo: tem algumas situações que eu e você não precisa bater boca. Vai ter alguma situação que eu e você não precisamos agir, porque as nossas atitudes, as nossas obras falarão por si só. Louvado seja o nome do Senhor. E então Daniel foi jogado. O rei passou a noite sem dormir, sem comer nada, esperando amanhecer. Amanheceu. Então ele foi correndo até a cova. Daniel! Oh, aleluia! E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando: o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, está podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente! Aleluia! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia! E Daniel, ele foi livrado da cova dos leões, porque ele foi fiel ao Senhor mesmo na situação difícil. Ele foi fiel ao Senhor mesmo sendo ameaçado de ser jogado na cova dos leões. E Deus está dizendo: ei, continua clamando, continua resistindo, porque a tua vitória vai chegar, porque Deus é Deus de livramento. Quando se tem oração, tem providência do Senhor. Quando tem oração, tem livramento. Quando tem oração, tem escape. Quando tem oração, tem resposta. Quando tem oração, tem o agir de Deus. Aleluia. E uma coisa mais engraçada ainda, que nós não encontramos na Bíblia, que Daniel, ele orou na cova. Daniel, ele tinha uma vida de oração. Às vezes eu e você passamos por algumas situações. Ah, Jesus, amanhã eu tenho uma palavra na frente, então eu vou orar agora. Só porque você tem uma entrevista de emprego amanhã, tu vai orar. Mas Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer uma vida de oração. Ele quer que eu e você ore hoje. Ele quer que eu e você adore amanhã. Lembra, eu não estou entendendo. Deus, ele quer que você adore quando tudo está bem. Deus, ele quer que você adore quando tudo está mal. Deus, ele quer que você adore ele te dando o que você quer. Deus, ele quer que você adore ele também não te dando o que você quer. Porque nesta noite Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Eita, maravilha! Ah, mas eu sei cantar bem, não quero também. Ah, mas eu sei pregar. Deus não está à procura de quem sabe. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que não negam ao Senhor por nada, que não deixam o Senhor por nada, independente da situação. Lá no meu trabalho, no setor onde eu opero ali o que eu tenho que fazer, que eu sou bateador de fios, só eu sou o evangélico ali. E ali é papo furado o dia todo. É malícia, é palavrões, e eu lá cantando. Porque eu sou assim, desde criancinha, eu sempre fui cantando, sempre ia para a escola cantando. Quando acabava a escola eu vinha cantando. Quando eu ia para a igreja eu ia cantando. Quando eu vinha e voltava da igreja eu voltava cantando. Tinha situações na minha cara difícil que meu irmão falava assim: meu Deus, eu achei que tu ia chegar triste. Aí quando eu vi tu descendo a escada cantando, eu quebrantei meu coração e fui lá comprar aquilo que tu precisava. Ei, Deus está dizendo: a adoração ela move cadeia, a adoração ela move mente, a adoração ela move amor de Deus. Aleluia, sério. E ali a conversa vem, conversa vai, conversa vem, o Leandro adorando, porque Deus, ele quer verdadeiros adoradores. Aonde eu e você estiver, o ambiente não pode nos contaminar. Agora que temos que contaminar o ambiente, porque carrega a presença de Deus somos nós. E não podemos deixar que eles venham interferir na nossa ligação com o Pai. Porque Deus está à busca de verdadeiros adoradores. Aliás, mas eu tenho pedido uma providência há muito tempo. Continue orando, confiando, porque no tempo certo a providência ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela vai chegar.
Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. Porque parado a gente não chega a lugar nenhum. Mas nem que fosse arrastando vai. Porque pelo menos você vai chegar. Leandro, eu estou me arrastando mesmo, tá difícil mesmo. Continue e toque na hora de Deus. Não decida de tocar na hora do médico, porque dele vai sair virtude. Aleluia, Dele vai sair glória. providência e vai chegar sobre a tua casa, vai chegar sobre a tua família, vai chegar sobre a tua saúde. Em nome de Jesus. Porque Deus Glória. muda. O Deus de Daniel é o Deus que está nos nossos dias de hoje. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que livra eu e você em qualquer situação. Se Deus livrou Daniel da cova do leão, o que é a sua situação para Deus? O que é a sua situação para que Deus ele não possa resolver? Essa é a palavra que Deus ministrou meu coração esta noite de hoje para a igreja do Senhor. Porque Deus ele é fiel e ele conhece cada um que chegou a esse lugar. Receba essa porção de ânimo. Receba essa injeção de ânimo nesta noite. Ah, eu não pensando em parar. Deixa de graça. Pega a tua armadura e vai para a guerra. Pega o que Deus te entregou e vai para a batalha. Porque você não está sozinho. E Deus é o Deus que está nessa guerra. E Deus ele não perde batalha nenhuma. Sabia? Ele não perde batalha. E é por isso que eu e você não precisamos temer. Porque Deus está conosco. Independente da situação. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora sim, eu gosto de palmas dessa vez. Deus abençoe.